Bem-vindos a Mad Brasil. E aí, galera? Vamos com esse pré-jogo, porque amanhã temos El Clássico, Barcelona contra Real Madrid, domingão, Dia das Mães, às 11h15, horário de Brasília. E a gente tem um pré-jogo especial, gente, porque temos um convidado no canal. A gente teve uma conversa muito agradável com o Helder Enfio, do canal do Helder Enfio, grande madridista. A gente conversa neste vídeo, gente, sobre o que a gente espera do nosso Real Madrid pro jogo de amanhã, o que pode acontecer, quais são as dificuldades que o Barcelona pode trazer pro nosso Real Madrid e também a situação do Carlo Ancelotti, que esse será o seu último El Clássico, muito perto dele já sair do Real Madrid. Também conversamos sobre a chegada do Xabi Alonso. Então, gente, uma conversa muito legal, muito agradável, espero que vocês gostem. Eu deixo também na descrição o link do canal do Helder Enfim para vocês chegarem juntos, se inscreverem e chegarem lá no canal dele, gente. Então, deixo aqui para vocês a nossa conversa sobre esse Barcelona Real Madrid. E aí, galera, a gente tá aqui com o Helder Enfio, do canal do Enfio. E a gente hoje com a Mad Brasil viemos gravar um especial pro clássico, né? Esse Real Madrid, esse Barcelona e Real Madrid, na verdade, decisivo para o Campeonato Espanhol. Há muito tempo não se vê um Real Madrid e Barcelona tão aguardado aqui no Brasil, até por conta da possível vinda do Carlo Ancelotti para o Real Madrid. Então é um clássico bem especial, até porque é domingo, Dia das Mães, então muitas pessoas vão estar de olho. Acho que não sei se muita gente vai sair ou vai ficar em casa, mas aí é um especial bem legal para o domingo, Dia das Mães, ver um Real Madrid e Barcelona. Pois é, aqui na Espanha não é Dia das Mães, mas acho que é um clássico muito especial mesmo, porque também, como você falou, é a despedida do Ancelotti, também a possibilidade do Real Madrid ganhando, poderia também aí brigar um pouco mais pela La Liga, então realmente vai ser um clássico que vai pegar fogo. E pela situação também, Helder, do Barcelona, que chega aí eliminado da Champions League, eles querem ganhar o Real Madrid, querem mostrar que esses 4 jogos eles podem ganhar do Real Madrid, então eles vão com tudo, né? Acho que o Real Madrid também precisa de ir com essa motivação para esse jogo de amanhã, né? É justamente isso assim que eu vejo o clássico de amanhã, como vai ser, porque a eliminação do Barcelona deve condicionar muito o jogo, tanto mentalmente, tanto fisicamente. Ontem eu li numa página do Barcelona no Twitter que assim, o Flick fez uma reunião ontem, pediu, vamos por esse último esforço, vamos garantir essa Liga Espanhola, porque realmente o baque foi muito grande na terça-feira, né? A eliminação que ninguém esperava, na verdade, nem eu esperava, a eliminação do Barcelona para a Inter de Milão. Por mais que a Inter seja um grande time, muito bem treinada pelo Simone Inzaghi, mas assim, o Barcelona voando a temporada inteira, marcando muitos gols, tem uns problemas na defesa, mas acabava se sobressaindo. Então, eu acho que a situação do Barcelona vai condicionar muito o jogo. A gente viu quando o Real Madrid foi eliminado por Arsenal naquele jogo contra o Bilbao, né? Um primeiro tempo terrível do Real Madrid. O Real Madrid com preguiça, você viu jogadores desconectados um pouco da realidade. Então, é muito o que eu espero, assim, né? Como vai chegar o Barcelona, tanto fisicamente quanto mentalmente? Eu acho que mentalmente eles vão chegar com tudo. É verdade que eu acho que fisicamente eles são uma surpresa, né? Porque o Barcelona, que eles aguentaram nesse jogo contra o Inter de Milão, muitos deles terminaram o jogo, para mim, como se estivesse começando, como, por exemplo, o Lamine Yamal, o Rafinha. Acho que o Lamine Yamal parecia aquele menino que continua eternamente com 17 anos, que a gente tem aquela brincadeira que o Lamine Yamal nunca cresce, nunca sai desses 17 anos, mas ele realmente terminou o jogo, né? Então, acho que eles vão realmente, fisicamente, vão chegar bem, eu acho que com muita motivação, como a gente está comentando, mas eu não sei, Helder, o que você acha do Lamine Yamal? Você acha que ele realmente é isso tudo? Se realmente... às vezes a gente fica até aquela coisa, tem gente aqui na Espanha, o comentarista aqui da Espanha até meio que falou assim, esse é o novo Pelé, soltou um comentário assim, eu acho que é meio que exagerado tentar comparar ele com o Pelé, com o Messi, acho que é muito cedo ainda, mas como o madridista, eu só espero que ele terminando essa temporada, ele não chega a ganhar uma bola de ouro, porque também fico pensando que tem esse hype, né, da galera pensar que ele pode chegar a ganhar a bola de ouro, mas o que você acha do Lamine Yamal? Você acha que ele pode ser realmente perigoso amanhã para o nosso Real Madrid? Será que o Fran Garcia vai dar conta dele? Primeiro, assim, né, essa coisa do Barcelona não cansar, né? Incrível como
118 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo da prorrogação, o Rafinha estava cruzando o campo, assim, para defender, para pegar a bola lá atrás. É um time que não cansa, né? Tem até, se fala muito sobre um time que se dopa, né? Que tem algumas coisas, começou até aqueles questionamentos, as vendagens nas mãos dos jogadores, alguma coisa para esconder, porque estão aplicando alguma coisa nas mãos, então... E até como era o Barcelona o Bayern de Munique do Hansi Flick, né? Que é um time que fisicamente era muito bom, e depois a gente viu alguns jogadores que tiveram problemas posteriormente à saída do Hansi Flick, como o Pesca, o Alfonso Davies, que depois não tiveram continuidade, né? Fisicamente é um Barcelona muito incrível, e até fico na dúvida se na temporada que vem o Barcelona vai ser tão bom por isso. Me parece que deram all-in nessa temporada de vamos fazer para ganhar os títulos, né? E aí depois a gente vê o que vai acontecer. Que é meio que o Barcelona tem feito na gestão do João Laporta, né? Tenta abafar as coisas para o futuro, tenta vamos dar tiros a curto prazo para poder ganhar, e depois a gente vê como é que fica as finanças do clube. Tanto é que a gente vê como o clube tem se hipotecado vendendo o pedaço da Barça Studios, agora dos palcos VIPs do Camp Nou. Então é um Barcelona que parece ter dado um all-in nessa temporada, e eu fico na expectativa do que vai ser o Barcelona no ano que vem. Sobre o Lamine Yamal, meu irmão ele não acompanha muito o futebol europeu, ele é muito mais do Campeonato Brasileiro. Aí ele perguntou a mim, esse Lamine Yamal é melhor que o Vinícius Júnior? Aí eu falei, ele é melhor que o Neymar. Ele é melhor que o Neymar, assim, sabe? Ele é bom. É nesse nível, assim, eu acho que acaba sendo muito exagerado como os torcedores do Barcelona tratam, né? Principalmente a imprensa ligada ao Barcelona, eu acho muito exagerado, mas o talento que ele tem, a maturidade que ele tem aos 17 anos, eu acho que sim, ele vai ser esse jogador todo, a não ser que aconteça mais ou menos como aconteceu com o Mbappé, né? Que com 18 anos era um super jogador e foi estabilizando, então acaba que o Mbappé hoje com 26 anos tem aquela sensação de não ter, como não ganhou uma bola de ouro, não ganhou uma Champions, não ter essa coisa de, será que ele é isso tudo mesmo? Mas eu acho que o Lamine Yamal é esse jogador todo, sim. É impressionante como ninguém marca o Lamine Yamal. Ninguém consegue É marcar. difícil, acho que o Di Marco teve dificuldade no jogo contra o Inter, mas é verdade que no último jogo o Fran Garcia surpreendeu no último clássico, realmente estava conseguindo aí. O Fran Garcia não é um ótimo lateral, mas acho que ele é muito esforçado. Então eu acho que assim, ele conseguiu aí se esforçar para defender o Lamine Yamal mas assim, é difícil para mim reconhecer que ele é um ótimo jogador porque ele é do Barcelona, mas realmente o Lamine Yamal é um ótimo jogador. E a gente não tem muito mais o que falar, né? Não vamos ficar. Para mim, até aí. Quando entra na final, na final da Copa do Rei, a minha reação foi assim, acabou, né? Acabou. O Fran Garcia não vai aguentar parar o Lamine Yamal. E assim, até foi bem o Fran Garcia na final da Copa do Rei, mas assim, o Lamine Yamal é muito bom. O Di Marco teve dificuldade, o Caio Augusto teve dificuldade. Uma hora o Bastoni foi para ali. Todo mundo teve dificuldade. É muito difícil parar ele. Fisicamente, ele é muito, muito bem. Ele ficou bem mais forte em relação à temporada passada. E na temporada passada ele já dava um trabalho muito grande, né? A gente vai lembrar que foi 3-2, como ele jogou bem. E aí teve as reclamações, tem o lance do Camavinga que eles pediram pênalti, depois tudo. Então, é um jogador muito diferente, o Lamine Yamal. E é impressionante, a gente deu azar de novo, né? 15 anos do Messi e agora vamos ter 10, 15 anos do Lamine Yamal. Mas é isso, o Real Madrid consegue uma resposta para esses grandes jogadores do Barcelona. Pois olha assim, eu estava tanta coisa para a gente comentar, porque você estava falando, por exemplo, do Hansi Flick, eu estava vendo aqui na televisão um pouco a coletiva de imprensa dele, e os torcedores aí estavam aclamando muito ele na saída da coletiva de imprensa hoje, e é verdade, eu acho que o contrato dele acaba agora, né, mas eu acho que você estava falando de como vai ser o Barcelona na temporada que vem, eu acho que se o Hansi Flick continuar, o time pode continuar muito bem, porque o time mudou realmente com o Hansi Flick, é outra cara diferente do que era com o Xavi Hernandes, realmente mudou, também o Barcelona mudou de não sei quantos técnicos nas últimas temporadas, né?
Eu acho que amanhã vai ser essa mostra de que o Hansi Flick realmente mudou o time, assim como, por exemplo, como a gente ainda está falando muito do Barcelona, a gente tem que falar do Rafinha, nosso brasileiro também, que eu acho que você falou também dele que no jogo contra o Inter ele continuava voando aí, e eu acho que o Rafinha também mudou bastante, o jogo dele é completamente diferente, ele até criticou um pouco, acho que em algum momento, uma coletiva de imprensa, o Xavi Hernandes, de que ele não colocava muito ele para jogar, né? E o Rafinha, acho que vai ser outro jogador que faz a diferença, sabendo que acho que o Lewandowski e o Baldi vão começar esse jogo no banco, né? Eu acho que vai ser assim, né? Mas o Rafinha tá voando. É um jogador que também, se eles chegassem na final, ganhassem a Champions League, eles poderiam até mesmo brigar muito por essa bola de ouro, Rafinha e Lamine Yamal. Assim, o Rafinha, primeiro sobre o Hansi Flick, né? O Hansi Flick recuperou a autoestima do torcedor do Barcelona. O Barcelona, no ano passado, era um time mentalmente morto, que a qualquer golpe durante os jogos ele morria, assim, né? Você percebia como o time caía mentalmente, até fisicamente em alguns momentos. Então, o Hansi Flick recuperou a autoestima do torcedor do Barcelona. A gente até vê como o clima no Montjuïc em alguns jogos foi mais animador, como as pessoas recuperou o orgulho de torcer para o Barcelona, sabe? Que até é normal. Já aconteceu isso com o Real Madrid, já aconteceu isso com o Liverpool. Acontece isso com todos os clubes. Quando você tem 2, 3 temporadas ruins, os torcedores ficam mais, esse ano não vai acontecer. Então, o Hansi Flick recuperou isso e você viu durante os jogos, né? Principalmente na segunda parte da temporada, como o Barcelona levava 2 gols e aí saía 2-0 na frente, 3-1, como aconteceu com o Celta. E mesmo assim eles não desistiam, né? O Hansi Flick, eu dou muito méritos a ele sobre como recuperou o Barcelona. E o Barcelona agora virou um time do seu tamanho, né? Assim, o Barcelona é um time que briga por títulos, que sempre vai dar trabalho na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol. Então, é total mérito do Hansi Flick. Sobre o Rafinha deu uma queda, né? Acho que depois da data FIFA, o Rafinha deu uma quedazinha. Depois da confusão com a Argentina? Eu acho que o Rafinha sentiu um pouco essa coisa contra a Argentina. Mas ainda assim, a Rafinha vive a temporada da vida dele. Eu até se o Rafinha voltar a ter uma temporada nesse nível, até ficaria surpreso. Não acho que o Rafinha também vai ter uma queda drástica, mas assim, vou ficar surpreso na temporada que vem o Rafinha repita os números que ele está tendo esse ano, de mais de 30 gols, mais de 20 assistências. Vou ficar muito surpreso. O Rafinha agora, junto com o Cristiano Ronaldo, é recordista em participações de gols em uma só edição da Liga dos Campeões. Claro, né, que agora os jogos aumentaram, então há alguns recordes que vão ser, naturalmente, serão batidos agora com esse novo formato. Mas, assim, o Hansi Flick recuperou a autoestima do torcedor do Barcelona e o Barcelona hoje figura nas grandes cabeças novamente. Então, eu não acho que o Barcelona vá jogar tanto quanto jogou esse ano na temporada que vem. Eu acho que também, pronto, o Lamine Yamal, uma coisa que eu comentei aqui esses dias é que é um fator novo, né? Essa é a primeira temporada completa do Lamine Yamal. Então, é normal que os defensores, os adversários, comecem a entender como o Lamine Yamal joga, vai ter mais vídeos. Então, aos poucos, eu acho que esse impacto que o Lamine Yamal tem hoje, ele vai diminuindo um pouco, mas, claro, não tirando o peso dele ser um grande jogador. E talvez hoje ele seja o melhor jogador do mundo. Eu não vejo uma figura tão em evidência como o Lamine Yamal hoje. Pois é, você fala isso e eu penso no Vinícius, né? Não sei se a gente já pode começar a falar um pouco mais do nosso Real Madrid, porque eu lembro muito de vários zagueiros falando que o atacante mais difícil de defender para eles era o Vinícius, né? Antes era o Vinícius, todo mundo falava isso, né? Mas eu não. Bom, eu acho que o Vinícius, essa temporada, caiu muito o rendimento dele. É verdade que o time está completamente quebrado essa temporada. Eu não sei o que você espera para o jogo de amanhã, Elda, porque assim, não sei se você acha que o Ancelotti vai sair com o mesmo time que ele saiu contra o Barcelona na Copa do Rei. O mesmo time não dá, porque a gente tem vários jogadores que estão lesionados e estão aí, mas... O Vinícius caiu, né? A temporada do Vinícius não depois da Bola de Ouro, eu acho.
Eu Uhum. acho que depois da bola de ouro, o Vinícius Júnior sentiu o golpe, Acho que sabe? depois do The Best, acho que foi ele É, até teve uns jogos bonitos, né? O The Best também ele ganhou mas e acho que aí já. a partir de janeiro, mas assim, porque aquele jogo do Vinícius Júnior contra o Borussia Dortmund, pré-clássico, né, na semana do clássico, parecia que tipo, o Vinícius Júnior era imparável, assim. O Vinícius Júnior estava imparável e aí depois também o time foi se comportando mais pro Mbappé, eu achei. É um Real Madrid que começou a focar mais no Mbappé, até pelo número de gols, o Vinícius se machucou, tudo. Mas eu vejo, para mim, o ponto crucial da temporada do Vinícius Júnior é a não conquista da bola de ouro. Eu acho que o Vinícius Júnior sentiu muito ali. E, não adianta. E como ele falou no Twitter, eu vou fazer 10 vezes mais, mas é muito difícil. E até o ambiente que ele vive na Espanha, depois ele foi expulso contra o Valência, tudo. Então, eu acho que ali foi um divisor de águas na temporada do Vinícius Júnior e do Real Madrid. Sobre o time de amanhã e sobre o que eu espero para amanhã. Eu não espero muita coisa, não, na verdade. Eu não espero muita coisa pelo que eu vi hoje. Eu até trouxe duas aspas do Ancelotti, né? Que o Jacobo e o Valero vão estar no banco. Hum, Então, provavelmente a defesa vai ser Tchouaméni e Asensio, que aí eu já hum. acho um equívoco muito grande, porque vai tirar o Tchouaméni do meio campo e quem é que vai ficar? Né? Então, a não ser que ele vá com o Valverde na lateral direita. E aí quem vai ficar no meio? Porque tá cobertor curto o Real Madrid, né? Vai com Uhum. Ceballos, Modric e Arda Güler? Não sei. Então, e o Jude Bellingham. Até o Jude Bellingham é um caso curioso, né? Que o Jude Bellingham no Dortmund, ele era um mais volante, assim, segundo volante, já chegou a jogar de primeiro volante, e hoje é um camisa 10, às vezes joga bem mais avançado. Então, poderia usar o Bellingham ali de primeiro, segundo volante, povoar o meio campo com Arda Güler, Ceballos e Modric, e o Rodrigo no banco, mas aí eu realmente não sei o que ele está pensando, principalmente para a defesa, né? Se vai Lucas Vasquez, se vai Valverde. Eu acho que vai Lucas Vasquez. Eu acho que, assim, você comenta muito do Jacobo e Vagerro, que ele falou, né, na coletiva de imprensa, É, que ele fala que Jacobo vai começar no banco, mas pode depois substituir, entrar. Assim, eu acho que se colocar o Jacobo, o Vagerro eu nem contaria muito com ele, mas colocar o Jacobo como digamos, zagueiro titular, eu acho que assim, é jogar ele na cova dos leões. Porque assim, se você não fez isso antes na temporada, trabalhar com o menino para ele poder ter mais confiança, porque ele jogou um jogo, ele já tirou o Jacobo Ramon, o menino. Então, para ele ganhar essa confiança, precisa dele jogar, como aconteceu com o Arda Güler, que começou a jogar um pouco mais e vai voltando essa confiança a crescer, né? Então, assim, eu acho que a defesa vai ser, como você falou mesmo, o Tchouaméni, mesmo a gente perdendo o Tchouaméni no meio de campo, e eu acho que nesse caso do meio de campo, eu acho que o Moritz não vai jogar. Eu acho que se o Lucas Vasquez jogar, vai ser Valverde, o Bellingham e o Ceballos, né? eu E acho que o Arda Güler amanhã. Eu acho que ele não vai ter coragem de colocar o Rodrigo no lugar do Arda Güler, não. não, pois é, essa é a minha dúvida, porque aqui na imprensa da Espanha todo mundo está falando que a Arda Güler vai jogar. É, perguntaram, né, na coletiva de imprensa se Rodrigo e Arda Güler iam jogar. Eu acho que ele responder isso, ele não ia falar que ia jogar com certeza, mas Ele foi bem é difícil. prático, né? Ele falou, tipo, o Rodrigo treinou bem, voltou da doença, tudo. Foi aquela coisa bem. Estão à disposição, não vou dar spoilers, não. E outra coisa que chamou a atenção da entrevista dele é que ele termina a entrevista com: se os jogadores me escutarem, amanhã tudo vai sair bem. Ele E nessa termina. parte eu já nem escutei essa última parte É a dele. última, é a última frase dele no final da Olha. coletiva. A última frase dele da coletiva e ele vai embora. É isso que ele sinaliza. Achei uma aspa bem forte do Carlo Ancelotti. E o Carlo Ancelotti foi a temporada. Assim, ele vai sair agora, né? Daqui a pouco a gente pode entrar no assunto Xabi Alonso. Uhum. Passou a temporada inteira dando umas cutucadas assim no time, sabe? Como não corriam, como não se sacrificavam, como eles eram egoístas em alguns casos. Eu não sei se você se lembra, acho que ali na terceira, quarta rodada, acho que aquele Real Madrid, Las Palmas, que o Real Madrid empatou, ele Uhum. fala, quando não aguenta mais, ele tem que me sinalizar, porque aí eu vou lá e tiro ele. Então, meio que dando uma cutucada, alguém estava super cansado e não tinha mais condições e não pediu para sair, né? Então, o Ancelotti veio dando cutucadas durante Mas toda é a que, temporada. assim,
Isso já vai muito Ancelotti, às vezes ele gosta de fazer essas coisas, dessas cutucadas nos jogadores. A gente sabe que tem jogador que não volta para defender, nenhum jogador vai pedir para sair de campo, mesmo o jogador vai ficar ali, quando tem a oportunidade de jogar como titular, nenhum jogador vai pedir para sair. Então a gente já sabe que tem que perceber isso é o técnico. E Mas assim, desculpa te interromper, mas eu acho que também é muito. Assim, o Ancelotti não vai querer entrar em briga com o Vinícius Júnior, com o Mbappé, sabe? Com o próprio Rodrigo. Então, não. Eu acho que é essa coisa tipo, me sinalizem quando vocês não aguentarem, porque senão eu não vou tirar vocês, sabe? Uhum, uhum. Eu acho assim, em parte, assim, tecnicamente, essa questão do Ancelotti de querer ser o bom técnico, o bom amigo, né? É uma parte que às vezes pode ser boa para o time, mas que acaba que ele não trabalha tanto a parte técnica. É verdade que ele falou na coletiva de imprensa que trabalhou um pouco com o time, essa questão do impedimento, que é muito importante para o Barcelona. Ele comenta que o time precisa de ter não precisa de ter, desculpa. Ele fala que não precisam motivar o time para esse tipo de jogo, porque é um jogo que o time tem que entrar já com a motivação. Então, assim, tem muita coisa no Ancelotti que às vezes a gente percebe, sente, como ele não prepara os jogos, não prepara a tática, e o que eu falei, assim, no último vídeo que eu fiz no meu canal, assim, o Ancelotti, eu acho que ele, a gente tem que agradecer muito a ele, mas para mim já deu, entendeu? Porque tem muita coisa que ele termina deixando passar por alto, e mais que tudo essa preparação dos jogadores, eu acho muito importante. Como ele falou, por exemplo, o que eu vou ensinar para o Mbappé? Se o Mbappé é um ótimo jogador, o que eu tenho para ensinar para ele? Então você fala que você não tem nada para ensinar e depois você fica cobrando algumas coisas dos jogadores. Então é um pouco aí complicada essa figura do nosso Ancelotti. Assim, a questão do Ancelotti, eu também não acho assim, que o Ancelotti é essa coisa terrível taticamente que Esse vilão. esse tático. Porque hoje, vendo o comportamento dos jogadores, principalmente dessa temporada, eu já começo a achar que ele não é o principal culpado e eu já consigo reduzir ele a menor que os jogadores sobre ser o culpado, sabe? Porque para mim o grande culpado é o Florentino Pérez. Porque o Real Madrid perdeu Nacho, Rossello, Kroos, aí depois veio a lesão do Carvajal, Militão, e o Real Madrid já era um time com poucos zagueiros, então era para ter trago reforços. E aí depois você vê muito o comportamento dos jogadores, como os jogadores não trabalham dentro do campo, sabe? Como você vê que os jogadores não correm, às vezes o Valverde está sobrecarregado, o Bellingham está sobrecarregado, a gente viu muito o Bellingham pistola, assim, muito enfadado, né? Como chamam na Espanha, com o Vinícius Júnior, com o Mbappé, com o próprio Rodrigo. Então, você vê que o Ancelotti pedia, talvez os jogadores não, a gente vai fazer, mas quem chegava dentro do campo não fazia. Então, não era. Tem uma coisa que eu acho que. E aí tem essa coisa de. O que é que eu acho que aconteceu? Que a temporada do Real Madrid foi pro limbo. Lembra quando começou aquela discussão do Rodrigo fazer parte do trio, aquela coisa que ele reclamou, que o jornal marca na capa, e aí começou o Bellingham, vocês têm que lembrar do R, não sei o quê. E eu acho que o Ancelotti entendeu, tipo, não, vou ter que vender o trio, sabe? Não, vai ter que ser o trio e aí o que aconteceu? O Rodrigo fez alianças importantes. O Rodrigo fez alianças importantes, né? Porque quando vai o Bellingham, quando vai o Modric, quando vai o Mbappé a elogiar o Rodrigo, é um recado. É um recado. Olha, deixa o Rodrigo. Então, acho que o Ancelotti, quando viu que a coisa estava pendendo bem para o Rodrigo, ele disse, aqui eu não mexo. Aqui eu não vou mexer. Então, acabou prejudicando o time, né? Porque o Ancelotti sacrificou a temporada para colocar o Rodrigo. E a gente viu o Rodrigo depois de março, só fez um gol. Pois é, você falou dessa época do Vinícius que ele baixou o rendimento, e essa foi uma época onde o Rodrigo, acho que ele teve uma lesão também, o Vinícius, né? O Rodrigo e o Mbappé jogaram juntos, se associaram super bem, eu achei super bonito de se ver, mas e o Rodrigo aí parecia que estava crescendo, ele acho que até teve uma lesão e ele começou depois a baixar esse rendimento. Mas acho que um dos problemas também que eu vejo no Ancelotti não foi só com o Rodrigo, mas durante os jogos também, eu acho assim, que se ele tá vendo não só um jogador que
esteja cansado, mas se o jogador não está jogando bem, pelo jogador ser uma estrela, ele não tira o jogador de campo, como, por É, exemplo, o Mbappé, Vinícius. Pois é, ele fica insistindo nesse jogador, pensando que vai acontecer algum milagre, alguma dessas milagres do Real Madrid, né? Mas eu acho que, não sei, eu até entendo você, essa parte que você fala do Rodrigo, e ter que sacrificar o time, colocando o Rodrigo muitas vezes. Vamos ver amanhã. Amanhã, se ele vai colocar o Rodrigo, a gente sempre espera que, mesmo ele colocando o Rodrigo, a situação possa sair bem, mas. eu, Se ele assim, também. sobre o Rodrigo, isso é uma opinião minha, né? Eu Hum, não acho que o Rodrigo é um jogador para ser titular do Real Madrid. Eu nunca achei o Rodrigo hum. esse jogador para ser titular do Real Madrid. Ano passado teve aquela lesão do Vinícius Júnior, o Rodrigo faz uns golzinhos ou outro aqui e ali, mas aí ele faz 4, 5 jogos bons, passa 10, 15 sem marcar ou sem assistir, jogando mal. Então, o Rodrigo não entendeu, o Rodrigo é muito talentoso, mas assim, é muito da cabeça do Rodrigo, eu acho também. O Rodrigo não entendeu que ele é um coadjuvante, e às vezes eu falo, né, essa temporada diferente, mas nas outras temporadas, 2021, 2022, não, 2022, 2023, 2023, 2024, o Rodrigo vivia daquela noite mágica contra o City, sabe? O Rodrigo vai viver Até essa. hoje. O Rodrigo vive de noites boas contra o Manchester City até hoje. Ano passado ele foi Uhum. muito no Manchester City, marcou gols e tal. Mas aí, tipo, ele faz um jogo muito bom contra o City e depois passa 10 sem jogar tão bem. Então, um cara como o Rodrigo ser titular indiscutível no Real Madrid, eu acho um erro terrível, assim. O Rodrigo é um É. elefante. Pois é, a gente pode ter um carinho muito grande por ele, mas realmente ele não teve essa constância que a gente precisava deles, como ele foi titular tantas vezes nessa temporada, né? E o Ancelotti tinha que ter tentado colocar outros jogadores. Eu acho que assim, como a gente não viu o Arda Güler, como a gente não viu o Endrick jogando, por exemplo, quando o Mbappé não estava bem, que podia ter tirado o Endrick várias vezes. É, Então, assim, é muita coisa que a gente pode comentar da temporada do Ancelotti, da temporada do nosso Real Madrid, porque tem a ver com, como você falou, do Florentino Pérez, a culpa dele de não contratar. Tem a ver, às vezes, eu sou muito crítica com o Ancelotti, é verdade que eu sou crítica com ele. E tem a ver com os nossos jogadores, porque eles precisam aí se esforçar. Eu estava vendo hoje de manhã aqui na Espanha, estavam passando o jogo do ano passado que o Bellingham fez esses 2 gols, o clássico que foi também lá em Barcelona, estavam passando, e a gente vê assim, gente, o Real Madrid está pressionando. O Real Madrid tem um time aí, assim, que tá jogando, cara, a gente tinha um Carvajal em campo, Camavinga Sim, estava super bem. Hã? sim, o Toni Kroos, o Rossello Toni entrando. Kroos. Então, assim, é muita coisa assim, que, claro, mudam os jogadores, mas o time pressiona. E a gente vê. É verdade que, às vezes, os jogadores do Real Madrid, eu acho que eles pensam que só fazendo um mínimo esforço já é fácil para eles ganharem só com o talento que eles têm. Então, eu acho que, assim, às vezes, eles têm que se esforçar um pouco mais. E a gente não pode ter, às vezes, 3 jogadores no ataque que não voltam para defender. Um Rodrigo até teve uma época que ele até trabalhava bastante essa parte da defesa, porque ele entendeu que era preciso. Mas já Vinícius e Kylian Mbappé sofrem muito, não conseguem voltar. A gente não pode ter tantos jogadores que não defendem ou que não pressionam na saída da bola do outro time, né? E essa coisa da pressão, a gente viu, pronto, e aí é trabalho do Ancelotti mesmo. Como o Real Madrid tentava pressionar muitas vezes durante a temporada, mas a gente via que era descompensado, né? O Vinícius Júnior, o Mbappé, o Rodrigo, o Bellingham subiam, mas o resto do time não subiam para pressionar, tudo. Então, era um time muito descompensado. E aí ficava aquele buraco no meio campo, tanto é que alguns gols do Barcelona nos clássicos saem assim, né? O Real Madrid, na tentativa de pressionar, ficava o buraco no meio campo e aí os times melhores tecnicamente aproveitavam esse espaço e aí acabavam castigando o Real Madrid. O Vinícius Júnior, eu acho que a questão do Vinícius Júnior também é muito por conta do Mbappé. Porque até, lembra quando o Vinícius Júnior com o Benzema, como o Vinícius Júnior voltava, tudo? Até na época da Copa do Mundo, É. não, o Vinícius Júnior volta. Mas aí, Uhum. a partir do ano passado, que o Ancelotti deixa ele mais avançado, não, descanse aí um pouco.
para você pegar a bola no terço final do campo, mais descansado, tudo, eu até entendo. Só que Uhum. aí quando chega o Mbappé, e aí é da mentalidade que o Mbappé traz para o time, porque o Mbappé é um jogador tecnicamente brilhante, mas eu não acho que coletivamente ele contribui muito. Mas a mentalidade do Mbappé é de um jogador que não trabalha, que não quer correr. Tipo, eu vou ficar aqui, a bola vai Uhum. ser minha e eu vou decidir. Então, eu acho que muito da temporada do Real Madrid é condicionado por quanto os jogadores não trabalharam, sabe? Então, até falei Uhum. com um amigo meu um dia desse que, tipo, Real Madrid é um time tecnicamente brilhante, assim como é o Barcelona, mas é incrível como um time é trabalhador e o outro não, sabe? Eu trouxe essas aspas fortes porque eu acho que condicionou muito a temporada do Real Madrid. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o que é que tu tinha a expectativa do Xabi Alonso, né? Vamos fechar com o Xabi Alonso. Não, não sei. Bom, enfim, o Xabi Alonso, eu acho que a expectativa a minha é muito grande. Eu espero grandes coisas dele. É verdade que a gente não sabe se realmente ele vai fazer mil maravilhas no Real Madrid. Pode ser um bluff total, mas pelo que ele fez com o time que ele tinha no Leverkusen, pelo tipo de jogo que ele joga, ele dá chance para os jovens, ele faz as substituições na hora que tem que fazer. É, tem essa questão do esquema tático, que a gente ainda tem que ver o que ele vai fazer, se vai ser esse 3-4-3, ou ele vai colocar outra coisa, como ele estava fazendo com o Leverkusen. Eu acho que eu tô com a expectativa muito alta, posso depois cair lá de cima, mas eu tô muito feliz com a vinda do Xabi Alonso. Mas, assim, é verdade que isso não quer dizer que eu não tenho muito a agradecer ao Ancelotti. Hoje, até mesmo na coletiva de imprensa, ele falou uma coisa muito bonita, né? Que ele falou, estarei em eterna lua de mel com o Real Madrid, até o último dia da minha vida. Então, assim, eu quase chorei ele falando isso. Então, assim, Os mais marcantes para ele, aí ele falou Lisboa, Paris e Londres, não tem muito o que dizer, né? Então, a gente vai pois lembrar é. do Carlo Ancelotti e aí já te interrompendo sobre isso, eu gosto muito do primeiro trabalho dele. Eu acho que o Florentino erra quando demite ele, mas aí depois vem o Zidane e tudo, então acabou tudo dando certo, né? Uhum. Ele volta, fico assim com o pé atrás, porque ele já vinha em Napoli, Everton, já vinha parecendo uma certa decadência, mas aí a gente vê que para esse último momento do Real Madrid, essa segunda passagem dele foi quase perfeita, apesar que eu não gostava muito, né? O Real Madrid foi campeão europeu 2 vezes, ganhou o espanhol, tudo. Mas se a gente for analisar o campo, muitas vezes, na temporada 21-22, era um Real Madrid que eu não consigo explicar como o Real Madrid é campeão europeu daquela forma, sabe? Porque, tipo, contra Foi. o Real Madrid sofre, e aí são 30 minutos mágicos do Karim Benzema, do Vinícius Júnior, que aí acontece a remontada. Contra o Chelsea, o Real Madrid é muito bem na Inglaterra, mas aí no Bernabéu leva um baile. E lembrando que esse jogo contra o PSG, o Mbappé foi fenomenal nos dois jogos que você falou, né? No jogo do Benzema e tal. O Mbappé foi fenomenal. O Mbappé, assim, aquele Mbappé, eu acho que agora, aquele Mbappé é o auge do Mbappé. Era assustador. O Mbappé pegava na bola, se ele estivesse no campo de defesa, você já tinha que esperar alguma coisa, né? Aquele Uhum. gol que ele passa pelo tipo Courtois, tipo, Courtois parecia uma criança perto do Mbappé, assim, e a Uhum. não foi muito bem. Ali o Militão foi muito bem tentando conter o dano do Kylian Mbappé. Uhum. Mas aí contra o Chelsea, o Real Madrid sofreu muito no Bernabéu, né? Aí tem o lance do gol do Rodrigo lá que do lendário passe do Luka Modric de 3 vezes. Contra o City é aquela loucura. Tipo, contra o City é aquela loucura. Que a gente vai morrer e não vai saber explicar o que aconteceu naqueles 8 minutos. Jesus amado, foi loucura. É loucura. Então, afinal, é um tipo Courtois. Talvez seja a maior atuação que eu vi de um goleiro na vida. Uhum. Na temporada 2023 é eliminado com aquele 4-0. Perde para o Barcelona muitos jogos, né? O Real Madrid que perde Supercopa, principalmente depois do Mundial. Perde Supercopa, perde Clássico Copa do Rei em casa, perde Clássico Uhum. do Espanhol no segundo turno, que o Real Madrid estava na briga ainda. Inclusive aquele Clássico do Espanhol, que foi 2-1 dos gols do Kessié, né? Que é o gol do Kessié no final. Não sei se você se recorda.
Ixi, não. E é um gol do Asensio, né? Um gol do Asensio está impedido no detalhe, na volta o Barcelona vai e faz o gol da virada. É no dia do meu aniversário. Qual é o seu dia? Qual é o dia do seu aniversário? No dia do meu aniversário, o Real Madrid resolveu perder para o Barcelona e aí depois tem um 4-0 para fechar o Camp Nou, né? O antigo Camp Nou fechou 4-0 do Real Madrid. Na temporada passada é um time que defensivamente melhorou muito. Quando saiu o Benzema, um time que melhorou defensivamente. Mas aí contra o City, o Real Madrid sofreu o pão que o diabo amassou. Contra o Bayern foi aquela loucura também dos gols do Rosselló. Então é um Real Madrid que o que é que eu acho que vai acontecer com o Xabi Alonso, né? Já chegando no Xabi Alonso. É um Real Madrid que propor mais o jogo. É tipo, ó, meu estilo de jogo é esse aqui, você que aguente, sabe? E não essa coisa que eu acho espetacular do Ancelotti de se adaptar e de fazer o time vencer, mas que muitas vezes você entende, tipo, sabe, esse elenco pode dar mais, pode jogar melhor. Então eu acho que o Xabi Alonso é essa figura. Eu tô bem ansioso também sobre isso, a chegada do Xabi Alonso. Não sei, já se especula mais ou menos como o Xabi Alonso vai jogar e tal, mas eu acho que especular sobre isso é você pensar muito cedo, porque o Xabi Alonso ainda nem chegou, a gente não viu nada. Também a gente vai ter. Fala-se sobre ter 3 zagueiros, né? Vai usar 3 zagueiros. Mas a gente não tem nenhum, quanto mais 3. Pois é. Então, eu tô bem ansioso, mas aí essas coisas que vai jogar desse jeito. É verdade, porque eu, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre esse esquema tático, também não sou, né, muito esperta nessas coisas, mas assim, sempre falando, se viesse um Dinhausen ou um Álvaro Carreiras, assim, a gente não pode fazer pensar no plano do Xabi Alonso se a gente, né, sem pensar em que o Real Madrid vai contratar jogador para a zaga ou para a lateral esquerda ou para o meio de campo. Você acha mesmo? Eu tenho muitas dúvidas se o Real Madrid vai contratar, na verdade. Eu tenho. Estão saindo vários nomes, mas eu acho que vai ficar. Acho que, assim, né? Eu não sei o quanto você acompanha o meu canal, assim. Eu não gosto muito de trazer sobre notícias de mercado. Porque isso, eu acho. Vender manchete, eu acho. Tipo, a temporada nem acabou. A gente nem sabe quem vai ser. Tipo, o Xabi Alonso provavelmente vai ser. Mas a gente não sabe quem o Xabi Alonso vai contratar. Eu acho que, o Real Madrid, se fala muito sobre o Real Madrid ser um time economicamente bem, mas ainda eu fico meio assim porque a gente vê que o Real Madrid não tem contratado, o Real Madrid não tem, então, tipo... Tem muitas dúvidas sobre isso. Bem financeiramente o Real Madrid tá, sabe? As coisas dos shows aí que pode ter dado um impacto financeiro sobre não ter mais shows do Bernabéu enquanto não se resolve o problema de sonorização. Claro que eu também entendo que os recursos do time estão indo para finalizar as obras do estádio. Mas, assim, eu não sei se o Real Madrid vai abrir a carteira mesmo, não, porque os últimos anos têm dado indícios de que o Real Madrid não vai contratar ninguém. Nossa, Helder, você falou várias coisas, você começou a falar várias coisas. Tem um vídeo que eu vi sobre. Tem um youtuber muito famoso aqui na Espanha, que é o Iñaki Angulo, que ele fala sobre. E ele fala sobre essa situação do Real Madrid, como o Florentino está fazendo essa gestão do Real Madrid. Então, assim, cara, dá para conversar o dia inteiro aqui sobre isso, porque ele fala, onde foi parar o dinheiro? Será que o Real Madrid tem que pagar mais? Está com mais dívida por causa do estádio? Tem que perguntar várias coisas para o Florentino Pérez. Também sobre a associação dele com o Barcelona, com negócios que ele tem com empresas que trabalham com o Barcelona. Então, assim, é muita coisa que a gente não faz a mínima ideia que pode acontecer no Real Madrid. O Real Madrid é o time que mais bem, meu portunhol, mais bem avaliado financeiramente, a palavra não vinha à cabeça. 1 bilhão aí, né, de euros, então é um time que está bem financeiramente para os olhos do mundo, mas aí quanto internamente o Real Madrid pode gastar ali, eu não sei também se é o trauma da contratação do Eden Hazard, né, que o Real Madrid gastou muita grana, até hoje paga uma parte da grana e não deu certo, né? Acho que usam isso um pouco como desculpa, a gente vai falar sobre essa situação, mas a gente realmente não sabe, e o Real Madrid quer continuar com essa política de contratar jogadores que estão terminando contrato, que pode funcionar e pode não funcionar, porque o jogador pode não querer esperar, como foi o caso do Leny Jorô, né? Mas assim, o jogador pode não querer esperar e ir para outro time.
Pronto, Então, fala-se do Saliba, né? O Saliba termina contrato em 2026, então ele vai esperar? Ou o Real Madrid... 27 ainda? 27? Então, tipo, vai esperar 2 anos Não. para no Real Madrid? O Saliba daqui a 2 anos vai ser o grande jogador que é hoje? A gente não sabe. Então, assim, eu acho que o Real Madrid precisa ir ao mercado, trazer... Uhum. Vai trazer de volta o Miguel Gutierrez, que para mim é um super jogador, um super lateral esquerdo. E aí ter a cláusula de 8 milhões de euros, vai trazer. Tem Uhum. o argentino, né, o Franco Mastotuono, que aí tem, né, o Real Madrid brigou com o seu agente e tudo. Então, às vezes eu fico muito... E por isso o Carlo Ancelotti era perfeito para o Florentino. Porque quantas vezes a gente Claro. pode reclamar sobre não ter jogadores? Não, o que Uhum. vinha para mim tá ótimo. Então é isso. Uhum. Muito complexa a situação do Real Madrid. Pois é. E com o Xabi Alonso não vai ser diferente, não. O que estão informando é que o Xabi Alonso não vai poder decidir muito sobre isso. Então, não vai mudar muito. Até pelo perfil, né? O Real Madrid não é o perfil, não é o perfil de um time que chega e entrega a chave, ó, tome, a chave é sua. O Real Madrid não é esse perfil de time que entrega a chave do Uhum. departamento de futebol a uma só pessoa. O Real Madrid nunca foi assim. Então, Uhum. a gente vai esperando, né? Algumas coisas eu anotei aqui, assim, né? Amanhã 350 jogos do Carlo Ancelotti no Real Madrid, né? Provavelmente seu último clássico. Um número bem redondo, assim, para fechar num clássico. Acho que o Carlo Ancelotti não... O Carlo Ancelotti não esperava tantos jogos na história pelo Real Madrid e ainda mais um clássico, então vai tornar isso muito mais especial. E a tabela do Uhum. Real Madrid, né? Após o jogo de amanhã. Maior que a Sevilha, Real Sociedad, e a do Barcelona é bem difícil. Se o Real Madrid ganhar amanhã, eu acho que o Real Madrid é campeão espanhol. Ai, Jesus amado. Tô ficando nervosa já. Não sei se você tem essa sensação, né? Porque... Às vezes eu penso que sim, eu fico muito animada, depois que não, porque assim, hoje eu vi estão repetindo muito essa entrevista do Iñigo Martínez, o jogador Iñigo, né, que fala, Sim, ele fala, vamos ganhar La Liga, ele fala assim, né, já com aquela confiança, gente, que jogador que, ele fala, a La Liga é nossa, ele sim, fala assim. Então, assim, para mim seria, assim, ideal a gente ganhar só para mostrar que a Liga não é deles, assim, que... Mas é uma questão minha já mais daquela rixa, né, mas E, eu tenho sentimentos desencontrados. assim, e como esse Barcelona é um time bem mais assim, né, com o ego lá em cima, né? O Lamine Yamal, aquela história da final da Copa do Rei. Não importa quantos gols eles vão fazer na gente, e a gente vai lá e faz mais, sabe? Outra, né, depois da entrevista antes de eu contra a Inter na ida, poderão falar de mim quando eu perder, não sei o quê, sabe? É um time que... E aí o Rafinha também, até do comportamento, é um time que parece bem arrogante. E aí, o que eu fiquei feliz sobre isso também na terça-feira foi isso. Como um time arrogante, a casa cai, sabe? Como a casa uma hora vai cair. E quem sabe ela não É, cai. Apesar do Real pois Madrid ter levado 12 gols do Barcelona em 3 jogos, então é, a Jesus. situação defensiva do Real Madrid é muita coisa. Uma coisa que eu queria também, que eu trouxe aqui, né? Eu tenho um livro que vende aqui no Brasil, que uma escritora brasileira, agora eu esqueci, que ela fez um almanaque de todos os clássicos até 2021. De Nossa. 1900 até 2021. Eu não leio Uhum. muito, mas vez ou outra eu fico procurando datas. Amanhã, 11 de maio, eu encontrei um Real Madrid e Barcelona em 11 de maio de 1986, pela Copa da Liga, extinta Copa da Liga, né, que teve 4, 5 anos de competição, Uhum. e também foi na casa do Barcelona, no anticampo, não, Barcelona 2, Real Madrid 2. Então, coincidências, amanhã faz muitos anos, quase. É quase a minha idade. Eu nasci em 84, tenho 40. Então, Pois é. amanhã faz 39 anos desse confronto entre Real Madrid e Barcelona. Mas é isso, assim, ver o que vai acontecer amanhã, palpite, né? Eu acho que vai ser um 3-1 Barcelona. Eu não vou Não vai apostar ser. não, porque senão a gente vai quebrar a cara. É melhor fazer. Acho que vai ser mais uma dessas temporadas que a gente não consegue ganhar deles, mas assim, é difícil pensar. Eu tava lembrando, porque você fala dessas coisas históricas, eu tô meio que proibida de ir no Bernabéu ver jogo do Barcelona, eu só fui 2 vezes, porque é caríssimo, mas eu fui convidada. Era uma Copa do Rei e era muito, muito barato na época.
E o Real Madrid perdeu as 2 vezes de goleada. Uma foi a 4-0 na temporada que eles ganharam da gente, a gente ganhou a Champions League, onde o Modric jogou de 9, né? Aquela Então, temporada de 2022, né? isso. Então, assim, eu tô proibida de ver classe. Não queria, porque é caríssimo, mas realmente. Florentino, né, também que expulsou os ultras, subiu o preço do ingresso. Mas isso aí já é do Florentino da primeira gestão, né? Quis trazer turistas, então para a marca do Real Madrid é super importante. Eu queria finalizar assim, voltando a esse assunto, né, sobre o Barcelona e como eles fizeram a narrativa de que eles perderam porque o juiz prejudicou, né? Essa narrativa de que, tipo, não sei também se é pensando no jogo de domingo, mas como. É incrível como o Barcelona nunca perde. É tipo, o Barcelona não ganha porque não deixaram. Assim, o Barcelona nunca perde porque quando ele não ganha é porque não deixaram, sabe? Fiquei muito. Você está na Espanha, Olha, você viu mais calorosamente isso. assim, eu acho que me veio tanta coisa à cabeça, porque assim, não sei se quando você fez o pós-jogo no seu canal, se vieram muitas pessoas do Barcelona escrever, porque eles adoram aparecer quando eles estão ganhando, quando eles estão lá em cima e querem mostrar alguma lição para vocês. Eles têm essa narrativa. Então, aqui na Espanha cria uma narrativa, no Brasil se piora essa narrativa e eles vão repetindo tudo isso, como por exemplo, o Real Madrid é o time do regime, o Real Madrid é um time que não respeita os árbitros, mas quando o Real Madrid é o time que faz aqueles vídeos na Real Madrid Televisão, mas quando o Barcelona fala mal dos árbitros, ou quando o Laporta, gente, tem tantos vídeos do Laporta falando mal da arbitragem, tantos vídeos, o Rafinha mesmo, ele colocou no seu Twitter, no X, o melhor jogador, the man of the match, que foi o árbitro, mas ele, por exemplo, colocou o jogo do Barcelona, uma foto, e do lado uma foto do jogo do Bayern, com o Real Madrid, onde o mesmo árbitro estava lá. Então, assim, é isso que você está falando, eles não conseguem, eles perdem, falam que eles querem, mas depois, quando a gente fala alguma coisa, a gente está errado. Então, eles vão estar sempre por cima da gente, né? Eles sempre vão querer estar ganhando de um jeito ou de outro. Essa é a história deles. Eu acho, se fala muito, né, sobre o relato. O Barcelona tem um relato, o Real Madrid vai ser sempre o vilão. Essa questão da ditadura é uma coisa que vai ficar mais clara, né? A minha defesa de TCC é sobre esse assunto, né? As relações entre o franquismo e o futebol espanhol é o meu tema de TCC. Nossa, que legal! No final vai ser um podcast, né? Tudo. Então eu não vou dar muito spoiler por aqui, mas é uma questão bem complexa e de como aqui no Brasil se repetiu essa história. E aí é um erro, assim. Eu não sei se você também é jornalista como eu. Eu sou advogada, mas eu não trabalho com direito. Assim, eu faço comunicação, né? Eu faço jornalismo, então isso é que eu vejo, foi das primeiras coisas quando eu quis falar sobre esse tema. É como a gente aqui no Brasil, os jornalistas, esqueceram de fazer jornalismo, sabe? Esqueceram de ir na fonte, de saber as coisas históricas. E aí, por o Barcelona ser um time mais simpático ao Brasil, por conta do jogador do Ronaldo, do Ronaldinho, do Romário, então depois, posteriormente, o Neymar, mas como os jornalistas aqui no Brasil, por algum motivo, que a gente não sabe, né? Então, esqueceram de fazer jornalismo, se vendeu a história de que o Barcelona é o clube, que o Real Madrid é o clube do regime, e ficou por isso mesmo, sabe? Então, é uma coisa que é bem complexa, e como eu acho que se fala pouco sobre, principalmente aqui no Brasil, sobre o caso Negreira, que aí, se fosse o Real Madrid... Já estaríamos rebaixados. Manda prender todo mundo. E essa coisa do ser rebaixado é uma coisa curiosa, né? Como foi tudo arquitetado. Porque quando, além de 2018, que já começava a surgir, um dirigente do Barcelona, das gestões passadas, vai para a Federação Espanhola, muda a lei, e poucos anos depois a gente descobre esse escândalo. Então, dentro do esporte, a federação não pode fazer nada porque o crime prescreveu. Então, é bem bizarro isso, né?
É, muita coisa, assim, é muita coisa estranha, né? Acho que realmente, assim, você falava, por exemplo, que você não gosta de geralmente falar muito sobre esses boatos de jogadores, eu até entendo. E eu, por exemplo, eu só falo no meu canal porque eu, assim, é o que vende também é verdade, mas Sim, também eu só tento trazer aquelas informações que saem de jornalistas que eu confio na fonte, porque tem tanta coisa que sai por aí, que se você não cuidar qual é a fonte, da onde que vem, então, realmente, você vai estar transmitindo, retransmitindo alguma informação que não é a correta. Eu posso ter uma opinião errada do que eu posso, errada, uma opinião própria, mas, assim, dar uma informação que não é a correta seria muito errado da parte da gente, né? Seria o o que você caso. faz é, tipo, ver o que estão se falando muito, e aí, como você está na Espanha, você consegue, mais do que eu, apesar que eu sigo muita gente no Twitter da Espanha, mas você consegue entender muito o que está se falando, tal jogador vem, não sei o quê. E, claro, também a Uhum. situação minha na época do Mbappé, né, aquela do Se Viene em 2022, então, 2021, na verdade, eu fiquei meio assim, cansei disso, sabe? É verdade, acho que isso muitas pessoas ficaram aí com essa questão do Mbappé um pouco. E assim, nossa, Elda, a gente pode conversar o dia inteiro aqui, mas eu sei como funciona isso. Eu tenho o meu namorado, ele tem o canal dele, Madridismo al Dia, em espanhol, e ele dava informação sobre o Real Madrid feminino, e assim, só que as pessoas caíam em cima, e às vezes, não que a informação dele não seja correta, mas às vezes a contratação não se fecha, a contratação às vezes não vai para um caminho que você acha que vai. E você dá uma informação e as pessoas caem em cima de você. Então, assim, ele deixou de dar informação do Real Madrid feminino, então eu entendo perfeitamente como funciona essas coisas, como as pessoas são também, às vezes, nas redes sociais hoje em dia, não é fácil, não. Não é E assim, fácil. pronto, quase todos os dias tem notícias sobre o Huijsen, né, o zagueiro espanhol. Mas assim, não é uma coisa que todo dia muda. Então é uma coisa que a gente só vai saber no final da temporada. Então é muitas coisas para vender manchete. O que eu também não julgo, né? Não é, Uhum. eu particularmente não sou muito fã, mas não julgo quem faça, porque queira ou não, é o que os torcedores querem ouvir, né? Então, Uhum. paciência. A gente tenta entender quais fontes é confiável, quem realmente está, dá uma fonte que você pode, não, isso aqui tem embasamento, mas é aquela coisa, né, onde a fumaça há fogo, então esses nomes que se especula é porque muitas vezes de dentro do Real Madrid isso acaba acontecendo. Uhum, verdade. Pois é, eu acho que assim, como a gente falou, eu não. Meu palpite, você falou um 3-1. Eu, para esse jogo de amanhã, eu só espero que não seja goleada, mas eu espero que seja um bom jogo, porque o Real Madrid, pelo menos, faça um jogo como fez a Copa do Rei. Por favor, não me passem vergonha. E a verdade, assim, é final de campeonato, né? Então, que o Real Madrid lute com as peças que tem, se sacrifique em campo, os jogadores corram. Uhum, Acho que o Mbappé e o Vinícius amanhã na frente, com o Rodrigo no banco, podendo ser uma peça importante no segundo tempo. Então, uhum, amanhã o Balde e o Lewandowski não devem começar, então amanhã joga Gerard Martin. Pode ser, pode ser uma coisa boa para o Real Madrid, mas aí fica uhum, no aguardo, né? As coisas que vai acontecer no jogo. E uma coisa que você mencionou, né? Sobre o clássico, né? Como o clássico tem é um organismo vivo, assim, né? Você chega de um jeito e aí você ganha. O clássico tem vida própria. Então, Real Madrid e Barcelona é sempre muito especial. Eu torço pro Real Madrid desde 2010 e eu não me lembro de perder algum Real Madrid e Barcelona. Eu não gosto de perder porque é desses jogos que você gosta de lembrar por muito, muito tempo. Sempre tem uma coisa que lhe marca. Então, é um clássico muito especial para mim. É uma rivalidade muito, não só do campo, é uma rivalidade política, de território, tudo. Eu acho muito bonito como se construiu toda a rivalidade. Apesar que eu não acho. Do outro lado, poucas coisas são bonitas, né? Mas hum. é um clássico bem legal. Vai ser um clássico muito intenso amanhã, com eles é, com essa eliminação da Champions League e o Real Madrid com o último jogo do Ancelotti, com o último clássico, que se a gente quiser fechar também, ele até fiquei ser engraçadinho aí com o Barcelona falando que vai ser o último clássico vai ser o último clássico da temporada, porque o Barcelona não vai jogar o Mundial de Clubes. É bom dar essa, assim, né? É uma semana.
a gente tá por cima, né? Mesmo a temporada sendo muito ruim, mas a gente tá por cima. Então, como ficar, eu acho que isso vai prevalecer amanhã no clássico, como o estado anímico do Barcelona vai ser amanhã, sabe? Então, umas provocadas dessas assim, cutucar, pode ser bom pro Real. Pois é, Mas, Helder. Gostei muito de conversar com você. Nossa, realmente não esperava, fiquei muito confortável. E obrigada. Muito obrigada. nada, fazer mais vezes, né? Claro, a temporada agora está acabando, acho que o Mundial de Clubes não vai ter essa adesão das pessoas, mas na próxima temporada, até pode ser no Mundial de Clubes também, a gente pode fazer mais vezes isso aqui. Eu estou organizando Com aqui certeza. aos pouquinhos, então é isso, né? Eu tô começando agora, não sei há quanto tempo você começou, mas eu tô há poucos meses nessa de cobrir no Real Madrid, então é É, isso. E aí as pessoas falam às vezes, fala de outros times, mas assim, eu gosto de falar com profundidade, né? Então a gente tá aqui há uma hora, podia passar muito, muito tempo falando sobre o Real Madrid ou sobre esse clássico, então é isso. Pedir aí a ajuda do pessoal aí, curte, comenta, compartilha. E até a pois próxima. é. A gente fica aí à Até a disposição. próxima. Pois é, até logo. Tchau, tchau. Obrigada, Helder. Tchau, tchau.